Mas tá, Corta aquela parte que eu não gostei. Você não precisa colocar tudo. E o nosso primeiro resenha visita vem até o Espaço Elo, onde também fica a Vila Olímpica, Ronaldo Academy, para conversar com ele, que é uma das grandes surpresas, uma das grandes revelações aí do futebol botucatuense a nível de treinador. Eu mesmo, não, tô brincando. Quero apresentar para vocês nosso querido amigo Fernando Costa, junto com a gente hoje no nosso primeiro resenha visita. Fer, obrigado por ter aceitado o convite, obrigado pela presença. E também nosso amigo Giovanni Luque. Muito obrigado por estar com a gente hoje, Fer. Pessoal, desde já agradeço, parabenizo a vocês pela iniciativa, né? O esporte de Botucatu eu acho que agradece muito, né? Porque se a gente for comparar na região, é difícil alguém que faça esse trabalho que vocês fazem, né? Misturando aí humor, né? Com essa parte esportiva, informações sobre o esporte de Botucatu. Então me sinto muito honrado de estar fazendo parte desse primeiro encontro, né? Resenha visita. Sim. Então, obrigado de coração, tô muito contente. O primeiro resenha não foi com a melhor pessoa. Não tem resenha nenhuma. Eu tô até com medo. Nada. Cara, que time que vocês formaram, né? A galera que tá dentro do esporte, conhece Botucatu inteiro. Então, muito legal. Obrigado pelo convite. E aí, Giovanni Truque? Bom, né? A gente tá aqui, belo lugar, né? Ah, que vista linda. Nossa, e comigo no Nossa, vídeo no ainda meio também ainda. ajuda A bem, gente né? estraga. Nossa Senhora. Esteticamente ajudando bem. Se puder pegar só o fundo lá é melhor, né? A gente conhece você do futebol aqui da cidade, mas a gente queria saber um pouquinho também da tua trajetória dentro de campo, né? A gente conhece o Fernando fora de campo, o Fernando professor de academia, mas e o Fernando dentro de campo? Da onde que surgiu? Quando que começou? É melhor no comentário. Começou com Manivela. Duro que cara. O Manivela é um cara que eu tenho uma estima muito grande. Então, eu sempre, aqui em Botucatu, iniciei nas escolinhas. Sempre treinei com Manivela, né? No SESI. E aí, em um certo momento da minha vida, decidi que eu queria começar a levar o futebol mais a sério, né? Então, eu comecei a me dedicar bastante, né? Com treinamentos, treinava sozinho, por conta nos dias que eu não treinava na escolinha, e até que começou a aparecer as oportunidades, né? Eu costumo brincar até com o pessoal que eu dou aula, né? Que quanto mais você trabalha, mais Deus ajuda, né? Então, foi o que aconteceu comigo. E aí, as oportunidades aparecem e você tem que estar preparado. Graças a Deus deu tudo certo. Meu primeiro campeonato paulista foi pelo 15 de Piracicaba. Então, Foi o cheguei primeiro em 2008. clube seu. Foi. Mas não foi o primeiro teste. Clube. Primeiro teste, eu passei uma vez aqui em Botucatu no teste do Grêmio. E aí teve um teste que teve na região inteira, acho que passou 3 pessoas. E aí eu fui para Porto Alegre, fiquei um tempo e aí lá não deu certo. Aí eu voltei, fui pro Rio Claro, o mesmo cara que me levou pro 15 me levou pro Rio Claro. Sim. E aí eles acabaram fazendo uma confusão de data, o cara que me levou já ficou um pouco bravo, me levou no 15 e aí no 15 eu fiquei e aí joguei o primeiro campeonato paulista. Foi o primeiro paulista. Primeiro paulista no 15. E quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei em torno de 1 ano. E aí lá eu disputei primeiro campeonato paulista, aí subi pro sub-20, joguei um campeonato regional lá também. E aí eu saí, daí de lá eu fui eu tinha recebido uma proposta de Tumbiara de Goiás. Não sei se você lembra, que é um time que tinha Foi na mesma época que o Denilson foi, né? Exato. Eu Túlio lembro. Maravilha, o Sérgio, que era goleiro do Palmeiras. Que deve ter pego de balada falando que era amigo do Denilson aqui, não tá escrito. Bom, Fernando, então continuando contando um pouco da sua trajetória como atleta. Você passou por muitas dificuldades atrás desse sonho, como muitos dos jovens passam hoje em dia, né, nesse vislumbre de ser atleta profissional. Você virou a chavinha, trocou um pouco de patamar, a gente já vai falar sobre isso, mas o que você teria para falar para essa galera? Você passou quantos anos da sua vida correndo atrás disso? E o que você leva de lição? Em torno de 5, 6 anos mais ou menos, porque eu não decidi parar, né? Não falei, não vou desistir do futebol. Então a vida as coisas foram. É praticamente isso. E as coisas foram acontecendo na minha vida. Mas assim, passei bastante dificuldade, né? Mas eu tento não levar isso como história triste, né? Por mais que a gente sabe que seja difícil, mas eu levo muito em consideração o aprendizado que eu tive, né? Então, essa parte de alojamento precário, né? Às vezes de fome, situação difícil já de dormir em rodoviária. Saudade da família. Saudade da família, dos amigos. Passei por tudo isso, mas eu levo como
algo muito positivo, né? Porque me deu muita bagagem, né? Então não me arrependo não, passaria tudo de novo. E você chegou aí pro Paraguai, é isso mesmo? Paraguai acho que foi a época que mais passei dificuldade, assim, porque eu fui sem ter nada certo, né? Eu fui na coragem, né? Ainda não conhecia a língua direito, sabia falar buenos dias e buenas tardes. E mesmo assim, cara, encarei, fui com o pessoal daqui mesmo do Brasil, que eu não conhecia, né? Acabei levando, você conhece o nosso amigo Sabino. Sabino, rei do queijo. E aí o Sabino foi comigo até por uma questão de segurança, né? Porque a gente tava indo com mais 3 pessoas que a gente não conhecia, e aí consegui envolver ele junto. Sim. E aí o único cara que falava na época espanhol ficou 2 semanas lá e saiu. Nossa. E voltou aqui pro Brasil. Então a gente passou uma dificuldade. Resumindo, tem umas histórias deu ruim, né? Conta uma história engraçada que você passou lá no Paraguai. Chavecando mulher, imagina esse cara. Eu quero ter uma noite com vocês. Então isso acabou demorando um pouquinho, não vou falar que não aconteceu. Alguém? Não vou falar que não aconteceu. Os bailes em Assunção. Mas demorou um pouquinho, porque a gente tinha um certo medo de sair, né? Então, por não conhecer nada. E a gente tem aquela coisa, né? No Paraguai tem muito preconceito, inclusive. Então a gente tinha um pouco de medo de sair, né? Eu sofri racismo lá, inclusive. Então só quando a gente conhecia mais, começamos a aprender a falar um pouco melhor, e aí sim a gente começou a sair para conhecer também um pouquinho dessa parte. Esse lance aí no Paraguai, Fer, você chegou, não tinha nada certo, mas lá você arrumou um clube? Como é que foi? O clube que o cara ia levar a gente tinha feito algumas mudanças, e aí eles encerraram essa parte de transação internacional. Sim. E aí a gente arrumou um outro clube mais precário, o cara falou, dá para vocês permanecerem aqui e já se adaptar com o futebol, com a língua, e aí assim que abrir de novo a janela e tal, a gente te leva para um time melhor. Ou dá para você voltar para o Brasil e retornar depois, mas aí a gente preferiu encarar e já ir se adaptando. Então a gente fez esse campeonato num time mais precário, chama União Salinares, e foi uma vivência espetacular, cara, porque eu cresci muito, né? Aqui no Brasil eu sempre joguei na base, e aí lá eu profissionalizei, então foi uma diferença enorme, assim, por questão de força. O futebol lá é muito mais Você chegou agressivo. a jogar profissional aqui no Brasil? Aqui no Brasil não, profissionalizei lá. E aí joguei 3 campeonatos. E acho que foi a época que eu mais cresci, porque o futebol lá é totalmente diferente, né? Aqui no Brasil é pouco menos agressivo. Lá os caras gostam da chegada. O Brasil é um futebol mais técnico, né? Lá tinha bastante questão de força, então eu sofri para adaptar com isso, né? Sim. Ainda mais jogando na zaga, então comecei a ter que marcar Ele uns tinha que caras bater, fortes. ele que apanhava. Nossa senhora. Apanhava então do atacante. Demorei um pouco para adaptar, demorei em torno de um mês, uns 2 meses, em torno de um mês mais ou menos para adaptar, mas eu lembro até hoje, cara, meu primeiro jogo eu sofri pra caramba, eu lembro até hoje do rosto, da fisionomia do atacante que eu tive que marcar. Pesadelo. Ele deitou em mim, cara. Eu lembro até hoje, porque foi assim, foi um jogo de ida e um jogo de volta. E aí no jogo de ida, meu primeiro jogo lá, cara, eu não vi a bola uma vez, e ele jogando de costas. Aí na outra semana ia ter o jogo de volta, e aí eu já tava sonhando com esse cara de novo. Falei, tô ferrado, tem que marcar esse cara de novo. Falei, hoje eu vou sentar a ripa nele, cara. E aí, cara, eu acho que se fosse um jogo aqui no Brasil, eu acho que eu teria sido expulso. E lá ele dificilmente caía. Ele dificilmente caía. E aí eu falei, putz, tô vendo que é uma outra pegada, né? Um futebol totalmente diferente. Só que daí já ficou mais equilibrado. E aí eu já comecei a criar uma casca mais grossa, né? E aí eu comecei a gostar também. É uma boa experiência, né? Por isso que voltou pro Brasil batendo em todo mundo aqui, né? Imagine só, vai jogar aqui e bate em todo mundo. E que mensagem você passa pra quem tá nessa busca aí pelo futebol profissional? Tem que trabalhar bastante, eu sempre incentivo todo mundo, né? Eu não minto pra ninguém, né? Pros meus alunos, pro pessoal que treina comigo. Porque é uma vida difícil, você tem que se dedicar 100%, né? Porque a gente vê hoje, né, os atletas, a gente convive com dor, com treinamento diário, com saudade, distância. Então é muito difícil, né? A maioria da galera, às vezes, que quer começar, pensa só na parte boa, né? Que é a grana, sucesso, fama, essas coisas, né? E acaba... e acha que é fácil, né? E muito pelo contrário, né? Então tem que treinar bastante, trabalhar bastante, correr atrás.
tem que ter muita coragem, mas eu acho totalmente satisfatório. Mesmo no meu caso, que não consegui chegar a um patamar de time grande, acredito que a maior fase assim, que eu tive foi na Inter de Limeira, que foi uma Copa São Paulo. Eu falo até que eu realizei um sonho, né? Porque jogar com o estádio lotado, com 30 mil pessoas no estádio, a gente chegou nas oitavas de final, perdemos pro Cruzeiro. Então, joguei contra o Dudu, nesse mesmo campeonato contra o Alisson, que é goleiro da seleção brasileira. Então, eu falo que já foi um sonho realizado, né? E aí, como eu falei pra vocês, eu não escolhi parar. Uma época que eu tava tendo muita lesão, que eu tava no Paraguai, voltei pra me tratar, e aí um amigo, o Bruno, né, Soler, tava montando uma franquia da Escolinha do Santos, e aí ele me chamou para ajudar ele nesse período que eu fiquei aqui. E aí o que aconteceu? Eu aceitei e aí comecei a gostar de dar aula, e aí a um certo momento o cara falou: não quero mais que você volte para lá, vou te ajudar a pagar a sua faculdade. Me colocou à força no carro, me levou. E aí comecei a gostar do curso, cara. E desde então sigo estudando, hoje estou fazendo a minha pós, né, em futebol e futsal. E aí comecei a gostar dessa carreira também de treinador. Fácil falar de mim, difícil é fazer como eu faço. Cheguei na humildade, conquistando meu espaço. Essa é pros meus irmãozinhos que tão cansados de esculacho. Hoje os menores do bairro tão andando igual um astro. Você virou treinador de futebol. Como surgiu esse desejo? Você falou do prazer que você estava sentindo em fazer a educação física. Quando você parou e pensou, posso virar treinador de futebol? Viu bastante gente ruim para falar que você tinha chance? Como é que foi isso? Ai, eu não sei explicar, cara. Acho que foi acontecendo, né? E como eu disse, comecei a trabalhar na escolinha e aí eu fui seguindo. As oportunidades foram aparecendo, né? Eu já sempre gostei de futebol. Eu não vejo o meu trabalho como trabalho, né? Porque é uma coisa muito prazerosa que eu faço. A única coisa que eu comecei a fazer a mais foi estudar, né? Para estar mais a par do que acontece, das atualidades. Então eu gosto muito disso. Então eu não sei te falar um momento que eu falei, agora eu quero ser treinador. Eu acho que foi acontecendo. E, cara, eu adoro. E também, né, tô do lado dessas duas pessoas aí que recentemente marcaram o futebol botucatuense, Botucatu que nunca tinha ganho os jogos regionais, né? Mas a gente já vai falar sobre isso. Segura sua resenha, eu sei que você tá emocionado e tá do lado do seu treinador aí, mas a gente já vai falar sobre isso. E aí essa transição que você fez para se tornar treinador de futebol, a partir do momento que você começou a trabalhar na área, quais foram as primeiras impressões, as primeiras experiências, como foram? Cara, eu comecei a gostar bastante quando eu comecei a ser treinador, né? Eu gosto muito dessa parte de gestão de pessoas, gestão de atleta. Eu levo sempre os times que eu trabalho como uma empresa mesmo. Cada um tem o seu papel, então eu costumo, sempre levo muito em consideração a parte do respeito. Então eu comecei a gostar bastante. E aí o que acontece, cara? Uma das coisas que eu quero seguir na minha carreira, cara, porque aqui em Botucatu, infelizmente, a gente encontra muita dificuldade, né? Até em clubes mais precários, digamos assim, por conta de estrutura, né, comissão técnica. Aqui em Botucatu a gente tem um defeito muito grande, mas acredito que nos próximos anos aí, nessa gestão que a gente está tendo, isso vai melhorar, que é a questão de campo iluminado. Então a gente não consegue trabalhar à noite, e aí os atletas que tem aqui, a galera trabalha durante o dia, então isso acaba dificultando bastante. Então, por mais que tenha essas dificuldades, acho que me fazem querer ainda mais, chegar num patamar maior, trabalhar num nível mais profissional. Cara, eu não sei falar pra você as impressões realmente que eu tenho, porque eu me sinto muito bem em fazer isso. Eu só quero cada vez crescer mais, é para isso que eu estudo, para isso que eu me dedico bastante. E aí, cara, o meu objetivo é esse, né? Fazer agora os cursos da CBF, que acho que é o principal objetivo meu no momento. Quero agora continuar cada vez mais crescendo na minha carreira para poder alcançar os meus objetivos. A gente falou um pouquinho de você enquanto técnico das escolinhas do Santos, lá daquele começo, e aí o Minhoca tocou no assunto do campeão dos jogos regionais. Inclusive eu estava presente, foi um momento muito importante para mim também. E o que eu queria saber, Fer, é como que chegou o convite para você. Quem que te ligou, quem que te mandou mensagem, quem que falou de você e como que surgiu o convite para ser técnico de Botucatu? Ah, legal, cara. Foi um intermédio através do Miltinho. Queria até deixar um abraço para ele, né? A gente sempre vinha conversando sobre futebol, né? E ele acompanhava já um pouco da minha carreira, ele gosta dessa parte, né,
esforço, de estudo. E aí ele fez esse intermédio com o secretário de esportes. E aí veio o convite. E já na hora aceitei, fiquei muito lisonjeado, né? Sabia que era uma responsabilidade enorme por se tratar de uns jogos regionais aqui em Botucatu, né? Que não vinha para cá, se eu não me engano, desde 98. Foi um desafio enorme, enorme, e, cara, fiquei feliz demais. Assim que a gente conversou, já estava sonhando com isso. E você mencionou, Fer, a questão da dificuldade de trabalhar, por Botucatu não ter campos com refletores, pela molecada também precisar trabalhar para ajudar na renda da casa. Como foi essa experiência? Como você conseguiu, mediante todas essas dificuldades, levar o time ao título ainda? Foi assim, porque os regionais é uma semana, né? Então, curto, né? Mas a preparação ela começou um pouco antes, né? No início do ano. Então, como aconteceu, tecnicamente falando, né? A gente participou de 3 campeonatos. O primeiro foi o Sub-18, né? Lembrando só, os regionais é Sub-20. E aí o primeiro campeonato que eu participei foi o Sub-18, que foi a Copa da Juventude, né? Que são 3 fases. Então eu montei um esqueleto com o Sub-18 e aí a gente nós conseguimos bons resultados. Que a gente foi campeão em cima do Noroeste na fase regional e aí a gente foi para o estadual. No estadual a gente classificou em primeiro na primeira fase e a gente saiu na segunda fase. Então a gente já pegou uma bagagem legal, né, em conceito de time. E o Sub-18 tinha uma frequência um pouco maior nos treinos. Então a gente já pegou um esqueleto legal. E aí teve um segundo campeonato que foi na região de São Manuel. E aí tinham vários times bons, vários times profissionais, Lençoense, Santa Cruzense. E aí era o campeonato Sub-20. E aí o que eu fiz? Eu mesclei esse time do Sub-18 e aí eu fui mesclando com o Sub-20. Então a gente ia fazendo essa intercalação e aí para todo mundo adaptar as partes táticas do time, né? E, cara, deu super certo esse campeonato. Inclusive a gente saiu na semifinal, né? Perdemos pro Santa Cruzense. E aí logo em seguida veio os regionais. Então aí já tava com mais ou menos o time formado. E todo mundo já sabia o que tinha que fazer, questão tática. Então esses 2 campeonatos foram primordiais, né? Pra gente conseguir a campanha que nós conseguimos no regional. Quero contar pra vocês, acho que talvez só o Fernando lembre disso. Pra eu fazer parte daquele time foi em cima da hora. Ele tinha o Jackson, né, que foi o goleiro titular, pegou pênalti e tudo. E ele tinha o outro goleiro, o Titi. Ah, você não foi titular então? Não, foi o Jackson, né? Ele pegou 800 pênaltis só naquele campeonato, ele pegou todos. Não, tranquilo. O Jackson, né, é o nome do titular, né? Aí tava ali em cima da hora, faltava acho que um dia pra fazer a inscrição, um dia pra encerrar a inscrição do campeonato. O Fernando me ligou e falou assim: Gi, você aceita fazer parte desse time junto com a gente, porque a gente tá só com o Jackson, o outro goleiro acabou deixando a gente. Foi ali em cima da hora e eu falei, vamos pra cima e vamos ser campeão e vamos ganhar. Já que estamos aqui mesmo? Já que estamos aqui, tá na minha cidade mesmo. Saía do serviço e ia jogar, tava ótimo. Mas foi assim... Você saía no horário do serviço? Não, era antes, tinham combinado, né? A gente combinava. Em 2018, né, Botucatu já tinha feito uma campanha que tinha sido recorde. Chegou na semifinal do Regionais, lá em São Carlos, foi recorde também. E eu lembro que eu tava com o futsal naquela época, em 2018, 2017, 2018, e foi uma comemoração muito grande. E aí chegou 2019 depois, e o Fernando pode contar, e depois eu queria realmente que o Fer contasse a trajetória do que foi os Regionais, mas foi ali empate, vitória nos pênaltis, empate, passa para outra fase dos pênaltis, a final também chega assim... Foi meio Carille, né? Foi meio Carille, foi né? Foi o Tite de 2011, eu mas, acho. Mas, Fernando, você viu, antes de você responder isso, você viu que ele fez questão de mencionar uma outra história que ele era titular? Só porque a gente falou, você é de casa, você vê que quando a pessoa é desonesta, ela quer se valorizar, cara. Ela quer se valorizar. Ele fez questão de contar uma história quando ele era titular, pra colocar a gente lá embaixo. Em 2018 eu não fui nem relacionado. Eu estava apenas com a delegação. Não, eu entreguei água. Realmente, em 2018 eu fui o Rafinha, eu entreguei água. Somente isso, eu só fiz isso. 2017 campeão, 2018 não fiz nem parte da delegação, mas eu tava lá junto com o pessoal. Inclusive vou dar uma moral pro Giz. Tem uma coisa que eu levo muito em conta, o Giz sabe disso, né? É justamente a convivência, né? E essa parte de vestiário, de amizade, de respeito. E o Gi caiu como uma luva, né, cara? Porque era um cara que ajudava 100%,
né? Não teve vaidade nenhuma, porque o que acontece, como eu disse, né? Aqui em Botucatu a gente não tinha condições, de repente, de ter um preparador físico, um preparador de goleiro, então quem fazia essa função era o Gi, né? A gente tinha um auxiliar técnico, que era o Gerlei, que me ajudou demais, o Alexandre Santos, que era o físio, né? Mas ainda, se tratando de futebol, é uma comissão pequena, né? O próprio Carlão, que ajudava a gente como roupeiro, né? E aí Carlão, o resto quem fazia era a gente, né? Lenda viva do esporte botucatu. Então, e quem fazia toda essa outra parte era a gente. Então o time era muito comunitário nessa parte. Sim. Então o Gi acabou ajudando a gente de uma forma extraordinária, né? Então eu até falei com ele, falei, Gi, a gente já tá numa sequência de jogos, não tem como tirar o Jackson agora, até pelo campeonato que ele tá fazendo. E o campeonato que ele fez também, né? Mas eu quero te agradecer muito, cara, porque o que você tá fazendo tá ajudando o time demais. É um cara que todo mundo gosta, então até por isso eu mencionei no início, né? O time que vocês montaram é sensacional, porque é uma pessoa totalmente exemplar. A gente teve como equipe uma grande parcela de contribuição. Então eu posso dizer ali do elenco. Então, por exemplo, a hora que a gente tava no banco, o Fer estava na beira do campo orientando quem estava jogando. Quem estava no banco em nenhum momento falava assim, pô, tem que tirar esse cara e eu tenho que jogar. Pô, o Fernando é burro, eu tenho que jogar. Ele, de alguma forma, por conta de quem estava lá e dos resultados que ele vinha tendo, do apoio que a gente estava tendo, das pessoas que estavam torcendo, a gente viu Ferroviária lotada 2 horas da tarde de uma quarta, de uma terça-feira. Isso era muito interessante. E o time, a gente percebia que estava muito unido, entendeu? A gente tinha moleque de 17 anos, o Bruno, o Léo Gago, lateral esquerdo, meia esquerda, eles eram moleques de 17 anos. E a gente tinha cara de 20 anos, que eram os caras 99, Léo Espina, Nicolas, que foram muito importantes também, mas eles em nenhum momento, a hora que precisaram sentar, eles não tiveram a vaidade de falar assim, olha, eu tenho que estar jogando, porque esse moleque tá no meu lugar, eu sou mais velho que ele, eu tenho que estar jogando. Não, o Fer conseguiu fazer um negócio no elenco, na cabeça da gente ali, que entender que todo mundo era importante. E essa questão que o Gi mencionou a respeito do revezamento é uma coisa que teve que ser necessário, haja vista a sequência de jogos, né? Em uma semana vocês jogaram 7 jogos. Cara, essa é uma questão legal de comentar, né? Porque Botucatu, eu sinto, o pessoal é muito carente de um time profissional. Antigamente tinha um feminino, que vocês lembram, né? O jeito que lotava o estádio era muito legal assistir os jogos. E ficou carente um bom tempo. Então, quando teve os jogos regionais aqui, a galera ia no estádio, torcia, e a cobrança era muito grande. Cara, não dá pra gente jogar bem todos os jogos com a estrutura que a gente tem, pra você fazer 7 jogos seguidos, todo mundo bem fisicamente. A gente não tem um suporte assim, a gente não tinha treinamento todos os dias. Você pega no Noroeste, então, só que São Botucatu, Carlos. Exatamente, os caras treinam 2 períodos por dia, é uma estrutura sensacional, controlada a alimentação dentro do clube, então não tinha isso, né? Então, e aí o que acabou acontecendo? No estadual, a gente teve uma experiência. Primeiro, eu já não consegui levar o time completo pro estadual por conta dessas dificuldades como trabalho, estudo. Então a gente já foi com um time reduzido. E aí na segunda fase, no último jogo, se a gente classifica, eu não ia ter time para prosseguir, porque o último jogo eu saí mais cedo, tiveram que ficar no meu lugar como técnico, porque eu saí com 2 meninos de SAMU, para você ter ideia, para levar eles para o hospital com lesão muscular. Então, eu sabia que todo mundo não ia aguentar uma carga de novo, assim, ainda mais com mais jogos, porque tinha o objetivo já de chegar até a final. Então, era necessário fazer esse rodízio. Então, teve até um jogo que fiz umas trocas, um jogo que eu já tinha estudado, tinha assistido o time deles, e falei, cara, esse jogo eu vou ter que tirar. Então, tirei o Nicolas, tirei o Lucas, que era um titular, que já tinham caído na graça do pessoal. E o nosso time tinha uma posse de bola enorme, só que não conseguia finalizar gol. No intervalo o pessoal já desceu metendo o pau em mim. E eu tava na torcida. E aí a gente acabou, o time deles não tinha passado, você lembra? A gente não tinha passado uma vez do meio campo. É verdade. E aí voltou do intervalo, tinha dado uma dura, mais ou menos, no intervalo, né, Gi? Pra tentar acender o pessoal, falando que ia substituir de novo, colocar a galera, né? E com 4 minutos de jogo, eu lembro até hoje, eles fizeram um gol, não tinha passado uma vez no meio. E aí, cara,
E aí foi tenso, porque eles se fecharam, os 11 jogadores dentro da grande área. Se eu não tivesse dado dura, acho que não teria tomado. Foi reverso o efeito. E aí esse jogo, no último lance, o Pablo fez um gol, né? E aí a gente ainda conseguiu mais um pênalti, né? O Nicolas foi, errou, foi pra disputa de pênalti. Foi um jogo totalmente emocionante. E São Paulo não faz um gol. Só que aí a vantagem é que na semifinal a galera já tava, fisicamente falando, melhor, já tinha descansado um pouquinho. Então foi a galera que fez diferença nos jogos da semi, nos jogos da final. Então essa parte ninguém comenta, né? Mas é coisas que eu já estava preparado para isso, para crítica, então eu não estava nem ligando, né? Eu só tinha que filtrar isso para não chegar e interferir nos atletas, porque as críticas para mim eu já tenho esse filtro, né, de saber receber e aceitar, mas era uma coisa nossa, né, interna, né? O grupo era muito forte e eles entendiam isso, mesmo a galera que saiu. Mesmo a galera que ficou no banco esse jogo, todo mundo compreendia 100%. Então falou, não, tá certo, tô com dor, tem que sair mesmo. Só fora que a torcida queria a vitória, né? Então normal também. Fala pra caralho, criticando pelas costas, mas chega a falar fino quando me trombar de frente, covarde. Sai pra lá com a sua falsidade, com nós você só vai tomar nocaute. A gente tá se encaminhando para a parte final da nossa entrevista e eu queria perguntar duas coisas. Primeiro, foi o momento, somando a parte de jogador e treinador, foi o momento que você mais teve pressão na sua carreira? Foi. E acho que foi o momento que eu mais gostei. Cara, o cara que quer ser treinador hoje, ele convive com isso, cara. E acho que é o mínimo do que eu ainda pretendo viver na minha carreira, né? Pô, você vivencia aí, você vê hoje no esporte, cara, um técnico de time grande, o cara perde 3, 4 jogos, tá na rua, né, cara? Então, acho que isso não foi nada perto da onde eu quero chegar ainda, cara. Então, gostei bastante. Antes do campeonato, eu já tava... Vou até contar um lance engraçado aqui, é rapidinho, uma história. Porque o que aconteceu? Eu decidia, como a gente era o time da casa, eu decidia o campo que a gente ia querer jogar, né? E aí já tinha saído a tabela, que era o Noroeste e Pratânia, os times que a gente ia jogar na primeira fase. E aí eu falei, eu quero jogar na Ferroviária. Cara, e aí um cara da cidade que eu não vou citar nomes já me mandou uma mensagem. Assim que ele ficou sabendo, você tá louco? Como que você vai pegar uma Ferroviária para jogar, sendo que você vai jogar contra o Noroeste na primeira fase? É um time muito mais forte, um time que sabe jogar. Vocês vão tomar taca no primeiro jogo. E, cara, isso mexeu comigo de uma forma, cara. Eu nunca mais acho que eu vou esquecer isso. Só que, ao mesmo tempo, isso foi totalmente estratégico. Ele falou, você tinha que jogar no campo da polícia, que é menorzinho, jogar com o time fechado e sair no contra-ataque. O nosso time é pequeno, não é um time grande. Depois que a gente conseguiu trazer do emprego o Pablo, o Rogério, deu uma fortalecida, né? Mas o nosso time era pequeno, é um time técnico. Eu vou querer jogar onde tem espaço, que era na Ferroviária. Pra quê? Se eu ficar com a bola no pé, eu não tomo gol. E foi o que a gente fez contra o Noroeste. E aí depois é legal, porque o mesmo cara manda mensagem, ó, você tava certo, eu tava errado, desculpa. O cara mandou ser treinador você? É isso, mandou. E aí eu aproveitei pra dar uma cornetada, né? Irmão, você tá começando agora, aproveita esse tempo que você passa comigo. Mas foi uma fase gostosa. Foi uma semana, cara, que eu não conseguia sair na rua, porque eu saía, um monte de gente que às vezes nem me conhecia, vinha falar comigo, pô, você não é o treinador do time da cidade, não sei o quê, e aí recebia críticas durante a semana, eu falei, eu vou ficar em casa, só concentrado no campeonato, até a final. E aí no dia da final eu saí com orgulho. Campeão, qual a sensação de ter representado, de ter passado por tudo isso e ter levado o nome da cidade no lugar mais alto de uma competição tão importante como regionais? Cara, é maravilhoso, não dá pra explicar, né? Você pega, pô, a galera que tava lá, você pega o próprio Pardini, me abraçou chorando, né? Ele gostou pra caramba, acho que ele queria estar de chuteira também, fazendo parte junto com a gente. Entrou. Na disputa de pênalti ele vai. Vamos falar, ele pulou o alambrado, Ele entrou. E foi muito emocionante, cara. Acho que, pra mim ainda, acho que o jogo mais emocionante acho que foi a semifinal. Sim. A semifinal foi um jogo que eu chorei depois do jogo, acho que porque ali foi a quebra do tabu de nunca ter chegado na final. E aí, vou até confessar pra vocês, quando eu cheguei na final, eu sabia que eu não ia perder mais. Aí eu tava totalmente, por mais que tenha sido um jogo muito difícil, o time de Borebi era atual campeão, sabia que ia ser pedreira, mas eu tava muito convicto que eu falei, agora ninguém tira. E acho que todo mundo, né, Gi? Acho que todos os atletas falaram, esse jogo a gente não perde.
Então, acho que o da semi acho que foi mais emocionante. E aí depois acho que só coroou o trabalho, né, que a gente tinha feito. Eu não vou nem fazer uma pergunta aqui, acho que é depois que você passou pra mim, eu não vou nem perguntar. Eu vou só fazer uma citação que ficou marcado muito na minha cabeça do Fernando treinador dentro do vestiário. Foi chegando, foram passando as fases e o pessoal foi crescendo. Mas crescendo, tipo, pelo lado errado, entendeu? Os caras foram, pô, a gente tá passando. Respeita eu, tô chegando na semifinal, tô chegando na final. Deixaram chegar, agora aguenta. O Fernando falou assim, a gente tá aqui na final, certo? A gente vai ganhar, se Deus quiser. Mas vocês só vão ser respeitados se vocês saírem daqui com a bolacha no peito. Vocês só vão ser respeitados se vocês saírem daqui se forem campeões. Ninguém vai lembrar de vocês se vocês chegar aqui e perder pra Borebi. Chegar aqui e perder pros caras que são atual campeão, mas ninguém vai lembrar de vocês. Vocês só vão poder botar a banca, falar que vocês são os pica, se vocês forem os pica mesmo. E ele falou isso ali no vestiário ali, foi realmente uma coisa que não sai da minha cabeça. Foi uma frase muito marcante, assim. E aquele momento a gente viu que depois dali não perdia mais. E te traz uma lembrança boa, ouvir isso? Demais, cara, demais. Eu sempre pensei assim, quer ser campeão, tem que vencer o campeão, né, cara? É difícil, cara, eu fico até meio emocionado pra falar, né? Essas lembranças diretas, a gente conversa. Não pode dar um abraço, né, cara? Não pode. Dar um abraço. Mas direto, a gente conversa, começa a lembrar essas coisas de vestiário, e é muito emocionante. Fico totalmente feliz de fazer parte dessa história, ter contribuído um pouquinho para a vivência de cada um, né? Então só tenho a agradecer. Bom, Fer, então pra gente finalizar, você agora não é mais o treinador, né? Devido aos seus planos, seu planejamento para a profissão. Quais são os seus objetivos, suas expectativas para o futuro? Show. Agora eu tô muito feliz trabalhando aqui no Espaço Elo, né? Eu trabalho com o que eu gosto, trabalho com preparação física para futebol, né? Eu tento, hoje o que eu faço? Trabalho com crianças, trabalhando de forma bem lúdica, a parte técnica, às vezes coisas que eles não têm tempo de fazer em escolinha, tô fazendo merchan, tá? Coisas que eles não têm tempo de fazer em escolinha. Trabalho com atletas, né, ou a galera que quer fazer teste e às vezes, porque eu sentia muita dificuldade na minha época como jogador, toda vez que eu tava aqui, ficava correndo em volta do campo, chegava para fazer algum teste, alguma coisa assim, tava abaixo fisicamente. Então estou investindo nisso, então quero de alguma forma tentar ajudar a galera que quer seguir esse caminho, né? Então eu monto treinos específicos para isso e a galera amadora, né, que quer brincar de final de semana, de uma forma melhor, prevenindo lesões, quer emagrecer fazendo alguma atividade que gosta. Então estou muito contente aqui no Espaço Elo, mas ainda tenho como objetivo, de repente, ano que vem, tentar fazer os cursos da CBF, as licenças da CBF, para dar sequência na minha carreira como treinador. Bom, Fer, queria te agradecer, obrigado por esse bate-papo, por estar mostrando um pouquinho mais da sua história para o pessoal de Botucatu e região.